Dilema, episódio 50? Cinquentinha. Daqui a pouco, 1 ano. O que é que a gente vai fazer? No mínimo, cantar parabéns. A gente podia ter convidadas, sei lá, podia fazer coisas, né? É foda que não pode aglomerar, né? Senão ia ter uma festa. Eita, e se a gente pudesse aglomerar, assim, respeitando o distanciamento, tipo uma manifestação na Suíça? A gente consegue. Aquela em Israel, você viu essa A imagem? já foi maravilhosa. Sensacional. As pessoas estavam a 6 metros de distância e xingando, né? Então a pessoa xingasse Eu acho que a sem gente ter tá calor. com muita saudade pra manter essa distância social. É melhor não. Não, eu ia começar lambendo pelo pinheiro que tem aqui na frente, pelo IP. Deixa pra lá. Tá bom. Pós-vacina. Pós-vacina. Então tá bom. A gente vai pensar no que vai ser essa comemoração. Tá bom. Por enquanto, estamos hoje, gravação do Dilemas 50, com a presença, sabe de quem? Dos dilemas raiz. Eita, era bom também uma vinheta ou um carrilhão, assim. Podia. A gente podia conversar isso com o Caboge. Vamos pedir pra ele soltar a vinheta Então antes bora. disso? Então antes disso. Depois a demanda, né? Então tá bom. Caboge, solta a vinheta, por favor, queridão. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Dilemas vem do latim. O que temos hoje, Peu? Hoje a gente tem uma bronca. A gente recebeu um dilema de uma... Podia ser o nome, né? O codinome desse podcast, né? Tipo o quê? Uma bronca? Uma bronca. É muito pernambucano isso. É muito pernambucano. Qual foi a palavra dessa semana do nosso pernambuquês? Gazear aula. Teve uma que Vocês eu que ouvi. lutem pra saber o que é isso. Teve uma que eu ouvi maravilhosa. Vai levar uma cipuada. Vai levar uma cipada. A outra, que foi do dilema da semana passada, é: crie um bode, mas não crie expectativa. Que alguém veio comentar comigo dizendo assim: na minha terra é crie codorna. Eu disse: você mesma tire as conclusões sobre criar uma codorna e criar um bode. E você volta aqui. Ela voltou 2 dias depois. Rapaz, um bode é foda, né? Eu disse: um bode é foda. Muito mais difícil. É muito difícil demais. Vamos lá. Então, a gente tem um dilema de uma Valentina, super carinhosa com a gente, que eu queria ler agora. Por favor. E vai ser muito bom o fato da gente ter aqui os dilemas raiz com a gente, porque eu sinto que esse é um dilema que precisa realmente de uma resolução. Tá, eu acho muito legal quando você diz, temos aqui com a gente os dilemas raiz, porque a gente tá no nosso closet, né, no nosso estúdio, no Prozac. Cabe todo mundo. E temos aproximadamente 60 pessoas. 60 pessoas no Zoom, então tá todo mundo aqui no closet, tá quentinho, tá gostoso. Eu vou até fazer uma imagem disso depois. Vamos nessa. Vamos. Posso ler? Lá vou eu. Olá, Lua e Pedrinho. Olá. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo conteúdo sempre tão bom. Para! Ô, rapaz. Os acompanho desde a época do blog do Pedrinho. Minha filha... Eita, faz tempo! Os acompanho desde a época do blog do Pedrinho, que depois virou um livro, e depois virou voo, e também Passos Largos. Acompanho Lua se readaptar, renascer, crescer nessa mulher com tanta potência e consciência de si mesma. É tua terapeuta? Não é não. Não é não. Vocês são uma grande inspiração. Venho a vocês hoje com um dilema e conto com a vossa ajuda nisto, pois é algo que me acompanha há muito tempo, mais de 6 anos. Vamos lá. Sabe o que eu pensei? Não. Né? Então tá bom. Guarda aí, depois tu me lembra. Tenho um relacionamento longo de 12 anos com meu Enzo. Há 3 anos temos uma filha, mas não é isso que importa. Ou importa. Acho que importa, gente. A questão real é: há coisa de mais de 6 anos, ou mais do que isso, não sei dizer quando iniciou ao certo, tenho sonhos recorrentes com uma paixão que surgiu há 12 anos na minha vida. Sim. Tivemos uma coisinha nesse tempo, nada demais, para além do romance lá Before the Sunrise. Cara, somente isso, fia. Somente isso. Antes do pôr do sol, antes do amanhecer, né, gente? Esse filme clássico. Não, mas ela disse que não foi nada demais. Foi tipo só Before só, Sunrise. Só tipo aquilo. Só bobagem. Tipo 9 meses semanas de amor. Pega um trenzinho. Tipo... coisa básica assim, exatamente. Né? Velozes e Furiosos. Né? Sei. Foi bonito, mas com um timing péssimo. E que não houve um fim. Depois de um tempo, isso virou amizade, que virou vida. Cada um foi vivendo. Mudamos ambos de estado. Encontramos nossos parceiros. Enfim, nunca voltamos a conversar sobre o assunto como se nunca tivesse acontecido.
Mas aí, passados muitos anos, esses sonhos começaram e é toda uma sorte de sonhos. Românticos, eróticos, surreais, bonitos, e acordo deles com o peito em brasa, sedenta por uma vida existente apenas no meu subconsciente e que tenho plena consciência de que não existe e nem cabe numa vida real. Semana passada, tive mais um desses sonhos e, cansada dessa história toda, de não entender o lugar disso na minha vida, enviei um e-mail ao tal Enzo, contando tudo isso, que não queria uma aventura romântica. Será? Que queria entender isso e também que fazia isso para liberar essas histórias de mim. Abri um canal de diálogo e me expus. Parece muito maduro, né? Pois é. Ele não respondeu nada desse e-mail e agora me vejo no lugar de uma adolescente, só que com uma vida toda para cuidar. Filhos, casa, vida afetiva, marido, enfim. E a real é que me sinto magoado e sem saber o que fazer. O que a gente faz depois de liberar um sonho? Que pergunta. Quantas vidas cabem num sonho? Me sinto agora muito constrangida de levantar o assunto novamente e me expor ainda mais. Mas agora digam-me vocês, o que fazer com um sonho que não diz nada? Só que ao mesmo tempo acredito ter tantas respostas. O que fazer com um sonho que dói? O que fazer com esse vácuo? Enfim, não sei se isso é muito confuso e infantil, mas é o que tenho para hoje. Obrigada e espero que leiam essa mensagem. Aqui estamos. Estou escrevendo de uma vez só e talvez saia mais emoção do que gostaria, mas é a verdade. A verdade é que essa história dói pela falta e por uma saudade que vem de um lugar que nem sei dizer. Um beijo grande para vocês, para os meninos e muita sorte nesse e nos próximos projetos, A1 ou A2 no futuro. Valentina. PS. Não há nenhum problema grave na minha relação atual, para além das coisas normais de uma relação longa. Esses sonhos vêm em qualquer circunstância. Luanda, eu vou pegar um café. Eu vou te Não deixar... me deixa aqui sozinha, Eu vou por te favor. deixar aqui meia horinha e Não, volto não. já. Fica aqui. Cara, eu fui pensando numa coisa que era uma coisa que as minhas amigas me diziam. Que era assim, tem certeza que você vai perguntar pra Luanda? Mas tem certeza? Ó, só pergunta se você tiver Pronta pra ouvir. pronta pra ouvir. Eu lembro dessa fase. Você lembra? Essa fase dura até hoje. Né? Essa fase vai até agora. E eu não sei se eu vou para a minha versão amiga dessa Valentina. Eu não sei se eu vou para a minha versão mãe. Eu não sei se eu vou para a minha versão podcaster. Dilemma. Tô numa sinuca de bico. A versão amiga, porque a versão amiga que você fala, para as pessoas não confundirem, a versão amiga não é a versão do afago, é a versão da sinceridade. Cara, a versão amiga é a versão sincerona. Vamos hoje, versão amigo, eu e tu? É? Bora, toca aqui, toma 5. Vamos, os dois, versão sincerona hoje. Vamos. Bora. Valentina, puta que pariu, não tinha nada que ter mandado esse cacete desse e-mail, Valentina, achei do caralho tu ter mandado esse e-mail. Podemos continuar. Podemos... Temos um dilema. Por que você acha isso? Porque eu acho que a gente fica numa fantasia sobre as coisas. E a gente quer realizar essas coisas, essas fantasias a qualquer preço, sabe? Porque não tem absolutamente nada que ligue ela a esse Enzo. Ela tem uma vida, ela tem um casamento que vai bem, né? Esses sonhos não necessariamente são sonhos eróticos, são sonhos... Românticos, bonitos, before sunrise. Ela colocou numa... Pode ser um sonho policial, pode ser pesadelo. Um sonho policial? É, um sonho policial. Você nunca teve um sonho policial? Não, mas um sonho... Pera, calma. Não com um crush. Não. Não, mas sonhos de qualquer sorte, como ela mesma colocou, né? Não é só aquela obsessão que você começa a sonhar, ter sonho erótico com um cara e você diz assim, tem alguma coisa errada aí, preciso resolver, né? Então eu acho que a gente fica nessa fantasia e às vezes eu acho que nessa fantasia a gente deixa de olhar pro que tem e a gente fica olhando pro que falta. Muito bom seu ponto, mas hoje a gente tá num dia de amizade sincera, então gostaria de dizer que eu discordo. Tá bom. Estou aqui para lhe ouvir. Não, mas vai vir de um aprendizado meu.
Eu acho que eu busquei durante muito tempo, não só na nossa relação, mas na relação com os meus amigos, relações profissionais, eu busquei por muito tempo ser, no trabalho, o cara que tinha que demonstrar que era inteligente e útil. Não bastava já terem me colocado no lugar. Eu tinha que ser o cara que queria falar as coisas inteligentes. Obviamente que tudo isso é consciente. Inconsciente. Sim. Eu não fazia isso dizendo, oba, agora eu vou chegar nessa reunião, eu vou mandar ver aqui 2 Aristóteles e um Foucault e vai ficar tudo bem e todo mundo vai me respeitar. Não era isso. Mas era uma coisa inconsciente que movia nesse lugar. Nas relações com meus amigos e amigas também. Quantas vezes eu não bati no peito com muito orgulho para falar, por exemplo, sobre o meu desapego com dinheiro, como isso nunca me regia e como eu aproveitava e realizava coisas para aqueles caras que eu amo e amo. Sabe? E obviamente que sim, era um gesto meu natural, porque eu sou assim. Até hoje. Mas, ainda assim, o fato de tentar contar essa história, sabe? Então, nas relações afetivas, também essa busca, sabe, amor? De assim, não, eu não tenho curiosidade por ninguém. Ah, não, eu não me sinto atraído por ninguém. Não, está tudo bem nessa relação. E aí, para demonstrar que está tudo bem, eu não posso me sentir atraído por ninguém, nem que seja eroticamente. Isso é uma hipocrisia. A gente tem tempos e movimentos completamente diferentes. Eu aprendi só muito recentemente essa coisa do trabalho, que eu realmente não precisava provar nada para absolutamente ninguém. Ninguém. Também há muito pouco tempo tive que entender que esse traço de personalidade com dinheiro, ele é meu. A primeira vez que eu pensei em assuntos financeiros foi com você há 6 meses. Nunca tive vergonha do meu desapego com dinheiro, mas essa é uma história que é minha e tá tudo bem. Eu não preciso olhar para ela nem com orgulho, nem com falta, sabe? Nas relações afetivas também. Quantos namoros que eu não estava dentro do namoro, dentro da célula do namoro, mas sim, outras pessoas interessantes aparecem, outras pessoas que a gente flerta e isso tudo. E obrigatoriamente, eu não acho que na hora que ela busca, porque ela pergunta isso, né? Ela fala, não, para não ser uma fantasia romântica, será? E ela própria traz a dúvida, que eu acho que é muito legítima pelo texto dela. Eu não sei se essa curiosidade dela é maléfica, digamos assim. Eu não sei se essa curiosidade dela precisa ser levada a esse extremo de achar que é isso, né? Nossa, o fato dela ter ido atrás significa já que isso é um movimento que ou não tem volta, ou que ela fez algo errado, ou que... Não. Acho que não. Mas eu não acho nada de... Eu não acho então que a gente concorda. Eu não acho que ela fez nada de errado, não. Então a gente concorda que ela fez bem. Eu não faria. Mas e a curiosidade? E você ficar curioso pela vida que essa outra pessoa leva? Que você alimentou uma fantasia? Não, mas aí o Instagram tá pra isso, né? Você vai lá, dá aquela stalkeada, vê aquela criatura e dá um joinha. Eu sei, mas cara, será que no caso dela, que tem essa história com o cara que ela diz que não tem fim, será que o fato dessa curiosidade ter voltado e ter voltado do jeito que voltou e sem ter nenhuma crise no casamento dela, será que isso pra ela não é importante? Não, tanto é importante que ela, depois de 6 anos cultivando esse sonho, ela resolveu escrever, né? Mas eu acho que a gente pode, algumas coisas na nossa vida, resolver nesse campo e deixar nesse campo da fantasia, entendeu? Sem querer concretizar, porque assim, eles não tiveram uma conversa, eles não mantiveram nenhum tipo de contato ao longo desses 6 anos. É um estranho. É uma fantasia sobre um estranho, entendeu? Pode ser que dê certo? Super pode. O cara pode dizer assim, cara, eu também penso em você. E aí, o que você vai fazer com isso? Não, mas aí já... Olha isso. Então você coloca um muro frente a um pensamento extremo que é, nossa, e se os dois tiverem fantasiado esse tempo todo e tiver um amor aí que foi nutrido, mesmo ele sendo estranho, mesmo ela sendo estranha. Então, o que você está dizendo é, eu vou colocar um impeditivo nesse medo de que dê certo. Então, pera, vamos voltar no tempo. Não sei se é o medo que dê certo, não. É porque eu acho que eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, têm dificuldade de aceitar esses encerramentos desses ciclos. E a gente carrega essas fantasias, e a gente alimenta essas fantasias. E os contos de fada alimentam essas fantasias. Assim, a minha opinião sobre essa situação é que às vezes a gente precisa manter o pé no chão mesmo. Eu entendi. Eu só não sei assim, o que é que garante esse pé no chão.
que ela tenha grandes descobertas, independente do resultado que vai ter esse contato. Fala mais. Independente do resultado, pode ser que ele diga pra ela, cara, muita coisa aqui aconteceu, segui minha vida, você tem um lugar aqui que é esse, e ela entenda que essa fantasia dela, e esse é um caminho. O outro caminho é esse que você trouxe antes, que é ele dizer assim, Valentina, tu não sabe, eu tô tendo sonho contigo, sabe como? Before Sunrise, lembra aquele filme? O que eu tô querendo dizer me parece uma justificativa a não procura, não busca essa aquietação da curiosidade, me parece uma busca não apenas por deixar as coisas como estão, porque eu acho que quando você fala pé no chão é isso, as coisas estão bem, né? Põe o pé no chão, mas também uma tentativa de controle sobre talvez algo que seja enorme. Não temos como saber. Não temos como saber nem um lado nem outro. Então é diante do não saber que nós não temos como controlar, nem como saber onde vai dar. O contato ou não contato, não temos. A minha questão aqui trazida, porque você disse assim, por que você foi mandar esse e-mail? E do meu lado foi, caramba, que bom que você mandou esse e-mail. Eu só acho que é que bom que você mandou esse e-mail se você não estiver esperando nada do outro. E aí eu acho que esse é o grande desafio. Se você... Porque ela coloca isso no e-mail, né? Sim, eu escrevi pra tirar aquilo de mim. Caramba, 6 anos sonhando é muito tempo, né? Será que não teve análise aí nesses 6 anos? Porque eu acho que talvez uma análise daria uma amenizada nesse negócio, né? Se não teve análise, foram 6 anos sonhando com esse bendito desse Enzo, alimentando sozinha essa fantasia, essa história. E aí você escreve um e-mail. Cara, você precisa estar muito com o pé no chão pra entender que sobre você. Não sobre o cara. Tu é demais. Ah, para. Tu é demais. Eu acho, amor, que é justamente aí que mora o dilema dela. Não é no fato dela ter mandado e-mail. Eu acho que tá tudo certo ela ter mandado e-mail. Tá tudo certo se ele responder, se ele não responder. O que tá errado é ela querer algo para além de libertar o sonho. Que a pergunta dela é, o que se faz depois que a gente liberta um sonho? Perfeito. O que eu quero trazer aqui para essa Valentina com muito amor é o seguinte, parabéns por ter libertado seu sonho. Sonho e palavra são 2 coisas que a gente não guarda. Concordo demais. Imagine se você tivesse guardado seus sonhos na gaveta. O sonho de fazer uma rede que juntasse mulheres para dividir. Não somente para partilhar. Mas para dividir, imagine, não, porque agora também eu vou esfregar a cara de todo mundo nesse asfalto quente aqui agora. Imagine se você tivesse guardado os seus sonhos que estavam escondidinhos dentro de você, que ninguém sabia. Nem sua mãe, nem eu, nem ninguém, nem o filho. A nossa relação é isso, né? Imagine. Eu sempre fico num contrapé quando eu penso, quando a gente recebe esse tipo de e-mail, que são e-mails românticos, né? Carregado de um romance, assim, de uma concepção sobre o romance romântico. A nossa história é fruto de uma não desistência de um sonho. Pois é, como né? é que a gente tem a cara de pau de dizer pra outra pessoa que ela fez errado de mandar um e-mail? Vou confessar, uma fantasia que eu tinha. Eu namorava, né, já há um tempo. Ela já contou pra vocês a história? Será que eu já contei no Dilemas? Não sei se eu já contei a nossa história. Mas, pra quem tá chegando agora, eu tinha um namorado. E já tinha namorado com Pedro já tinha me largado, voltado, já tinha me dado 2 pés na bunda, enfim. Outro dia eu conto minha versão. E aí, mas eu tinha essa fantasia e eu escrevia no meu diário a seguinte cena, que eu ia estar fazendo supermercado e o carrinho da gente ia bater um no outro. Ops, aquela coisa assim que você não, né, ali na seção de fruta e verdura, que é sempre muito cheio, meio tumultuado. E aí meu carrinho ia bater no seu e a gente ia largar os carrinhos e a gente ia embora. Tá vendo? Era. A gente imaginou que ia estar um dia num closet gravando um podcast enquanto as crianças estão se matando lá fora. Não. Joaquim reclamando por causa da roupa do Homem-Aranha. A gente imaginou isso? Não imaginamos. Eu acho que esse talvez seja o grande acho que aprendizado sim. quando ela traz o dilema. Acho que a gente... só um momento pra ver se Joaquim tá sendo agredido ou tá agredindo alguém. Só um segundo. Ele provavelmente tá agredindo alguém. Acho que tá tudo bem. Passou. Hoje é aniversário de João. A gente tá gravando, hoje é aniversário de João. A gente tá gravando rapidinho pra poder, porque depois vai ter bolo, sabe? Essas coisas. Daqui a pouco, assim, eu queria abrir para as perguntas dos dilemas e das dilemas raiz que estão conversando aqui no chat com a gente.
no Zoom. Mas eu queria muito reforçar essa coisa que foi o que ela trouxe realmente como dilema, que é a questão de libertar o sonho. E eu sinto que verdadeiramente eu queria dizer, não apenas para ela, mas para quem estiver ouvindo a gente, que assim, um sonho preso vira pedra dentro da gente, sabe? E junto com o cultivo desse sonho, a gente precisa cultivar também a nossa responsabilidade diante dessas coisas, né? Porque assim, o sonho é só nosso, o sonho não é do outro. O outro não pode ter responsabilidade pelo nosso sonho, o outro não pode responder ao nosso sonho, o outro não precisa sonhar junto com a gente. Sim. Então, concordo com você, Peu, que os sonhos precisam ser liberados, mas a gente precisa cuidar das expectativas que a gente coloca nesses processos para que elas tenham o tamanho que elas precisam ter. Porque também não acho justo falar, né, que assim, não cria expectativa. Assim, ela mandou um e-mail, no mínimo você espera a resposta, né? Seja essa resposta qual for. Deixa eu falar levantar uma coisa aqui. No tempo entre ela ter mandado esse e-mail pra gente e agora, Nossa Senhora, nós não sabemos se ele respondeu. É verdade. Então, vai assim, que, gente. Desculpa, vai que a gente tá falando isso aqui e os dois já fugiram. Não pode fugir nessa época do coronavírus. Mas tem gente feito aquele pessoal do lado distante da família que foge, que vai para os interiores, que vai pra praia, não sei o quê. Imagina que eles, né? Não Estão sei, furando não. a quarentena juntos? Eu acho que essa vai ser uma boa pergunta pra ela depois. Vem cá, ele respondeu ou não? Depois desse tempo aí que você mandou pra gente? Porque vai que ela disse, minha gente, desculpa, eu não mandei pra vocês, porque aqui na praia onde a gente tá morando, tem até uma lagoa azul aqui do lado, não pega Wi-Fi não. Largou o filho, marido. Eu fui no mercadinho ali, e aí foi que pegou a internet, ela pegou o 2G. Temos perguntas dos dilemas raiz? Vamos olhar? Tem uma dilema raiz aqui que mandou a seguinte, presta atenção. Fala. Presta bem. Conta aí. Vou contar. Ela diz o seguinte, eu não sei até onde essa questão de, abre aspas, meu casamento não tem nenhum problema, fecha aspas, procede, viu? Então, acho que deve ter algo aí que ela só sente, mas ainda não trouxe pro consciente. Porque se ela tem tanta expectativa com a resposta dele, é porque tem algo por trás disso sim. Nem que seja um simples desejo. Ainda bem. Eu fiquei com medo danado da gente ter que criar outro dilema. Porque eu tava falando o seguinte. Eu tava pensando no seguinte. Que necessariamente essa fantasia, ela não é condicionada ao fato da relação que você tá mal. Isso. Não é obrigatório. Tem alguma coisa errada, é por isso que deu vazão a alguma coisa. Calma, você sabe que eu acho que é esse pensamento que faz com que a gente não nutra a fantasia, a gente queira a concretização das coisas. A gente não precisa concretizar essas fantasias. Valentina, você ouviu isso, Valentina? Você quer... Eu vou dar um replay. Pela primeira vez um dilema já tem um replay. Replay, Caboge. Que faz com que a gente não nutra a fantasia, a gente queira a concretização das coisas. A gente não precisa concretizar essas fantasias. Pronto. Você não precisa, né, concretizar isso. Assim, se tá tudo bem, se, né, seu casamento vai bem, se as coisas estão gostosas, tá rolando, a gente pode nutrir essas fantasias a vida inteira. Também acho. A vida inteira eu não sei, porque eu já tô me sentindo com 80. Então, com 120, eu não sei se a fantasia que eu vou ter é com a cadeira de balanço daquela de palha, entendeu? Eu não sei. Mas eu acho que esse ponto é interessante, porque não me parece ser obrigatório que a relação da gente esteja atravessando por algum mau momento. Aliás, queria inclusive ressaltar uma coisa. Eu acho que quando há realmente alguma coisa errada na relação, essas fantasias se concretizam num lugar muito ruim. Num lugar de ruptura, num lugar abrupto, de tomada de decisões, assim, sabe, intempestivas, que vão para um lugar muito de mágoa. Aquela popular boa e velha cagada. O nome é grego ou latim? É científico, o nome científico é então, tem isso, tipo bromélia, né? Cagada, entendi. Então, primeiro ponto, eu acho que foi muito bom essa dilema raiz, maravilhosa, inclusive ela, ter trazido isso. Temos mais? Temos mais? E outra dilema raiz perguntou o seguinte, o que ela espera disso? Se o retorno dele for positivo, se ele também pensa nela, ela está disposta a largar tudo para viver essa paixão? É uma coisa para se pensar? Aliás, não, desculpa. Ela exclamatizou, ela não interrogou. Ela disse, é uma coisa para se pensar. O tom dela foi esse. Então, e aí? E se a resposta dele for positiva, Luanda? Já passeamos aqui por esse território. Eu acho que se a resposta dele for positiva, é uma cilada bino.
Cara, por que ela tá disposta a largar o marido? Não, isso é o que a Dilema Raiz perguntou. Não, então. Então, mas eu acho que eles estão esperando da gente algum tipo de resposta. Tem que responder? Eu acho assim, né? Eu não acho que ela acha que ela precisa largar o marido, não. Eu não Ou acho que viver, ela ou refazer esse pacto com esse marido, né? Pra viver uma outra história e se for o caso, depois voltar, sei lá eu. Quais são os pactos que vão precisar ser refeitos dentro desse casamento, que é um casamento longo, Sim. pra que ela viva isso. Ao mesmo tempo, falando isso, pensei numa outra coisa. Será que não é isso? Não está chegando a hora dela refazer esse pacto com esse Enzo, com o qual ela é casada? Pode ser. Isso Pra é muito bom. Para que o casal viva outras histórias e Outras fantasias ou histórias, e que isso não seja necessariamente a origem de uma ruptura entre eles. Sim. Mas a origem para um amadurecimento da relação deles, amadurecimento afetivo, amadurecimento sexual, amadurecimento familiar, social, por que não? Pode ser. Esse é um belo ponto, hein, Luanda? Só que Você eu trabalha acho- com o quê? Eu acho que essa conversa sobre os novos pactos deve ser uma conversa muito difícil. Bonitinha, deve ser, né? Deve ser uma De- conversa Uma muito conversa, difícil. uma conversa tipo indo no shopping comprar o presente pro filho e conversando no carro, né? É. Né? A gente de uns tempos pra cá, a gente tem conversado muito, né? E Sobre... a gente conversa. Conversa direitinho. Eu acho também, sabia? Eu acho que esse talvez seja um indicativo que junte as duas questões trazidas pelas duas dilemas aqui. O fato de que não precisa necessariamente ter nada errado, mas pode ter aí diante, não apenas dessa fantasia, mas pode ter diante do tempo da relação, que é longa, essa precisão, como se fala no sertão. A gente precisa sentar aqui e conversar sobre esses pactos. Isso pode ser uma coisa muito bonita para os dois. E eu acho... Bom, alguém pode escrever um dilema pra gente sobre isso, contando como é que foi essa conversa, se já teve essa conversa sobre pactos que precisaram ser refeitos no casamento. Queria ouvir um dilema desse tipo. Tá, qual é o seu e-mail? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Olha só, tem uma dilema raiz que ela diz o seguinte, que ela acha que a falta de resposta alimenta o ciclo que não foi fechado para ela. De novo, suponhamos que ele não tenha respondido até agora. E aí ela tá ali, ó. Roda gigante. Carrinho 16, ó. Desceu todo mundo a roda gigante, ela tá lá. O saco de pipoca dela não acaba nunca. E ela tá ali. Não, ele vai responder. Eita, ele não respondeu. Abre e-mail. Quantas vezes ela abre e fecha e-mail por dia? Vamos fazer um bolão? Sabe o que acontece? Ela deve estar se sentindo super envergonhada. Ela deve estar se sentindo diminuída. Ela deve estar se sentindo uma adolescente. Né? E eu acho que a gente precisa acolher ela nesse momento. Porque assim, cara, já foi. Próxima coisa. Libertou o sonho. Eu acho, de verdade. Me dói, agora você falou, me dói pensar que no e-mail ela fala disso, desse sentimento de dor e de dizer que se acha uma adolescente imatura e tal. Cara, não. E que fantasia é essa de que a gente vai sempre agir desse lugar de muita consciência, de muita maturidade, né? Que a gente não vai fazer uma cagadinha ali, outra aqui, outra acolá, né? Essa que a tentativa gente de controle, amor. É. Controla tudo. Mais uma dilema raiz que traz um ponto que ela já começa dizendo assim, ó. Posso problematizar lá a psicóloga? Pode Você sim. está aqui para isso. Inclusive, né? E aí ela continua perguntando aqui, ó. Será que a falta desse amor perfeito, que só é perfeito porque não foi vivido, não fala de outras faltas e abandonos que são difíceis de serem vistos, reconhecidos por ela mesma, assumir que tem faltas nossas que não se resolvem com a resposta do outro? Eu amo a psicóloga. Eu também. A psicologia. Gosto demais dessa ciência. Maravilhosa essa questão dela. É muito duro a gente conscientizar que certas coisas não têm ou não terão o fechamento que a gente fantasia sobre elas. Que o que está posto é o que é. E a vida precisa seguir apesar disso, ou com isso. Eu não sei. A minha dúvida é se a gente não Canceriana é uma desgraça, Jesus amado. Tô aqui pra isso, gente. A minha dúvida é se, no caso dessa Valentina, quando ela traz esse pensamento sobre essa pessoa e isso, né, que a Dilema Raiz trouxe, o fato de não ter
vivido um fim, ou ter tido um fim. E essas outras faltas, eu não sei se no caso dela especificamente, é um pouco menos do que a busca por uma relação perfeita. Porque... Eu acho que ela busca um fim perfeito, porque parece que essa Então, história não teve um fim, né? Não teve um ponto final. Eles se encontraram novamente depois, nada aconteceu, então tá combinado, é tudo, né? Como é aquela música de Bethânia? Então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. amizade. Então, eu acho que é tudo somente sexo e amizade e acho que é Maria Bethânia. Maria Bethânia, quem Maria Bethânia é? Bruxaça, maravilhosa. Então, a mãe de todas as bruxas. Sei, eu fico pensando se na verdade não tem esse intuito da perfeição pelo fim ou tal, mas tem até essa imperfeição. Dela olhar dizendo assim, nós não tivemos um fim. Isso aqui não é uma coisa que eu fantasio porque foi perfeito, porque nós visitamos a Ilha do Sol, ou Mila, 1001 Noites. Não existe. Caraca, de Bethânia a Jamil. De Bethânia a Jamil. Rapaz, eu sou rápido na Bahia. De Santa Mara a Salvador. Por que eu tô falando isso? Porque talvez seja justamente na imperfeição que reside essa busca dela. Agora, vou provocar. Isso é uma coisa das mulheres ou os homens também alimentam essas fantasias? Os homens alimentam, mas os homens não conversam, porque os homens têm uma vergonha escrotíssima de assumir suas fantasias. Eles acham que Fantasias românticas. Qualquer tipo de fantasia romântica, erótica, qualquer uma. Há um pensamento recorrente em boa parte dos homens de que a fantasia nos enfraquece. Porque coloca a gente num campo imaginativo que é feminino. Como se a gente estivesse dizendo, mas aquela pessoa é inatingível porque eu vou pensar por ela. Nossa, eu sou um fracassado porque eu fico pensando naquela pessoa que é inatingível. Homens fantasiam recorrentemente, mesmo os diários. E essa fantasia, ela atravessa os mesmos campos que essa Valentina traz. Achar que há uma diferença entre o sonho romântico, o sonho erótico, que ou é um ou é outro. Você falou do sonho policial. Sabe, assim, esses sonhos, eles atravessam os homens também. Será? O problema, sem dúvida, sem dúvida. Agora, por que homem adoece mais que mulher? Porque guarda, palavra presa. Eu tava falando sobre isso, que eu já sentei e me invejem. Sim. Me invejem, mas eu estava sentado na mesa com Viviane Mosé e Elisa Lucinda, em Vitória do Espírito Santo, numa conversa sobre processos educacionais, e era só nós três, era isso mesmo a mesa. E teve um determinado momento que Elisa Lucinda falou sobre uma determinada poesia, Viviane emendou com a fala, eu estava somente bebendo água com gás mesmo, e aí teve uma hora que elas duas se calaram por um tempo e Elisa Lucinda falou, a gente já falou sobre isso, palavra presa dá tumor. Eu também acho que sonho preso dá um monte de coisa ruim. Sinto que os homens adoecem mais dessas doenças emocionais, inclusive procuram menos cuidado, tratamento ou cura, como quer que a gente chame, por uma vergonha extrema de assumir que fantasiam. E, cara, desculpa, é muito libertador fantasiar, não é não? Você que é mulher. É bem bom. É uma delícia poder fantasiar. Agora estão jogando ping-pong lá fora do estúdio. Sério mesmo, hoje... Gente, esse Dilema 50 hoje... Eu espero que as cigarras comecem a cantar. Não, pelo amor de Deus, não chama que elas marco vêm. histórico. Né? Acho que é isso, né? Não, pera, vamos ver só se tem mais alguma coisa. Mais uma Dilema Raiz. A gente não soltou nenhuma vinheta. Então, assim, por favor, Caboge, solta a vinheta dos Dilemas Raiz, por favor, pra gente aqui, pra gente sentir esse calor no coração. Pergunta real de quem é Dilema Raiz. Então, olha só essa Dilema Raiz. Ela fala assim, ó. Eu passei por isso com o crush da faculdade. Anos stalkeando e escrevendo pra ela. Anos. Até ela ou ele? Agora eu fiquei confuso. Não interessa. Não, é porque depois ela fala ele. Ah, tá. Bom, Uma pessoa. passou anos escrevendo pra essa pessoa, anos, até que essa pessoa respondeu, pedindo desculpa por nunca ter respondido e dizendo que não tinha sentido da mesma forma. Foi muito bom ter tido resposta. Nem sei que expectativas eu tinha criado, mas os bodes evaporaram. Eu tô vendo agora Salvador Dalí, bodes evaporando numa tela. Obrigado por essa imagem. Sabe o que eu acho sensacional desse podcast? Não É que, sei. assim, o seu dilema é o meu dilema. O meu dilema é o seu dilema, o nosso dilema é o dilema delas, o dilema delas é o dilema deles. O dilema nosso é o dilema teu, o teu dilema é o vosso dilema É e o isso. vosso dilema de quem é? Né? É de Caboge, que vai ter que soltar uma vinheta já já. Gente, muito obrigado. Esse foi o Dilemas número 50. Valentina, liberta, Valentina.
Liberdade antes que tardia, é assim que fala? É assim que fala. De onde você é, Valentina? Conta pra gente depois. E, por favor, responde pra gente se ele te respondeu. Sabe por quê? Porque agora a gente vai entrar num ciclo de esperar pela sua resposta. Junto com você. Veja só. Seja a sua resposta, seja a dele. O que Ou quer seja, que seja. nosso coração tá batendo junto. É isso que a gente quis dizer. Ó, Obrigado, gente. obrigada, até quinta. Como é que faz pra mandar o dilema? Escreve pra gente. Mas como? luabarros@redeamparo.com.br. Ou Rua Saturnino de Brito, não, brincadeira. Ou para oi@pedrinhofonseca.com.br. Beijo, gente, até a próxima. Beijo. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.